desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta agora pra ele bonito. Canta minha alma. Canta minha alma. Canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma. Canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado, então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Quero ouvir a igreja glorificando. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor. Me regozijo, aleluia. Me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Só a igreja agora. Canta minha alma, canta ao Senhor, canta ao Senhor. Aleluia, rende-lhe sempre. Ardente louvor. Canta minha alma, canta. Canta ao Senhor. Rende-lhe sempre. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite, porque só Ele nos faz seguros, só Ele faz nos sentir seguros. Boa noite, gente. Eu não gostei desse boa noite, pastor Mateus.
Boa noite, gente! Glória a Deus! Estamos felizes ou não? Vamos nos alegrar no Senhor nessa noite, porque a noite de retorno é noite de glorificar o nome daquele que é o Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. E aí eu quero pedir para você, que nessa noite, você gostaria de ofertar, você que trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, você pode pegar na sua mão e trazer aqui na frente. Enquanto isso, nós vamos aqui celebrar ao Senhor e vamos declamar nessa noite que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda assim nós confiamos no nosso Deus de todo o nosso coração. Vamos louvar a Deus. Pode ser nas palmas. Dias de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Mais uma vez, ainda que a figueira, ainda que Que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens prosperado o Seu povo. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que continua cuidando de todos nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor continua fiel, fiel à Tua palavra, porque o Senhor é o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos faltará, e que nada falte na mesa do Seu povo.
Ó Deus, que nada falte no coração desse povo, que tem sido generoso, que tem sido bondoso e fiel para com a causa do Teu Evangelho. É isso que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar só um pouquinho aí. Todo mundo pegou o kit da ceia, irmãos? Alguém aqui que está presente está sem o kit da ceia? Levante a mão aí. Pastor, eu estou sem o kit da ceia. Ninguém está, né? Maravilha. Irmãos, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui, hoje, nessa noite, para todos nós. É uma alegria poder retornar com os cultos presenciais, porque como a gente sempre fala, culto é vida. E se a tua vida é um culto, estarmos aqui é para nos vermos, para comungarmos, para estarmos juntos, para olharmos uns nos olhos dos outros, para sorrirmos uns para os outros, mesmo que não podemos nos abraçar, mas podemos sorrir, podemos dar o soquinho, podemos nos ver, né? Que saudade eu estava de vocês. Vamos adorar o Senhor com uma canção agora. Talvez você não conheça, mas a gente tem a letra aqui para que você possa meditar e acompanhar. Mesmo que você não saiba cantar, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nesse momento lembrasse de todos os problemas que você passou durante essa semana, porque o Senhor, Ele quer ser o seu pastor, Ele quer cuidar de você, mas às vezes a gente não deixa Deus cuidar da gente. Então, feche os seus olhos aí no seu lugar. Você que está nos assistindo aí, na sua casa, eu não sei como é que foi a sua semana, eu não sei como que você está se sentindo agora, mas uma coisa eu tenho para te dizer: se o Senhor é o teu pastor, então nada vai te faltar. Creia nele. E ainda que tudo esteja dando errado na sua vida, Ele estará contigo. Creia nisso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e me guia nas veredas da justiça, por amor
seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para todo sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Agora você pode abrir seus olhos, e eu gostaria que você cantasse esse refrão comigo só mais uma vez, que diz: ainda que eu ande. Amém? Podemos cantar juntos? Vamos lá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra. Pode cantar. Não temerei. Por quê? Porque tu me consolam. Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento de adoração. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor Jesus, quero pedir pela vida do pastor Mateus nesse momento, que, usado por Ti, traz um tema tão importante para todos nós, de extrema relevância, que é sobre salmodiar. Ó Deus, o quão difícil é salmodiar em momentos difíceis,
mas que o Senhor nesse momento ilumine o teu servo, que ele possa ministrar poderosamente no poder do Espírito Santo aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Talvez chorando não é uma forma tão legal de dar boa noite. Mas as minhas lágrimas são de alegria, de saudade. Saudade até disso. Pastor chorão, né? Precisa de um lencinho. As minhas lágrimas são de saudade. A gente acabou de cantar um salmo. Salmo 23. E a gente tem andado por vales sombrios, literalmente vales de morte. E em momentos difíceis, decisões difíceis têm que ser tomadas. E quão difícil é ficar longe dos irmãos. Mas quão alegre é, ainda que distante, poder olhar, ver o sorriso através do olhar. Não poder olhar a todos, mas ter a plena convicção de que o Supremo Pastor, o pastor de todos nós, Jesus Cristo, ele tem cuidado de nós. E quanto o dia a gente se programava, ajeitava as coisas aqui, e no trajeto de volta para casa, depois da nossa celebração aqui, da nossa EBD pela manhã, Jaqueline me lembrou de algo muito importante. Ela me lembrou que Deus tem sido bom conosco, porque passados esses quase ou mais de um ano, a IBNJ não perdeu nenhum membro para a Covid. Todos nós tivemos perdas familiares, no nosso ciclo de amizades, mas a membresia da IBNJ tem passado intacta por esse vale da sombra da morte. E isso é demonstração do cuidado do Supremo Pastor, desse pastor que nos convida, nesse mês de junho, a salmodiar. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo de número 16, ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Agora observa, cantem salmos. O apóstolo Paulo também, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 18 ao 20, ele vai dizer o seguinte: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda podemos lembrar do meu irmão de Jesus, Tiago, que também na sua carta no capítulo 5, no versículo 13, vai dizer o seguinte: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Que ele ore, que ele cante. E nós poderemos dizer que ele possa salmodiar, cantar a Deus, louvar a Deus, falar sobre Deus, é expressar os salmos. Salmos esses que nem sempre, como nós já aprendemos nessa EBD pela manhã, nem sempre são de alegria. Há alguns salmos de tristeza, de pranto, e os nossos dias não são dias de alegria. Nesses tempos, nós temos pranteado,
E há um dito popular que nos leva à seguinte reflexão: quem canta, seus males espanta. Mas não é apenas sobre espantar os males, mas é justamente para se colocar diante do cuidado desse pastor que nós acabamos de louvar e que continuamos louvando nesse momento. Mas diante das circunstâncias difíceis, de dias sombrios, coisas ruins acontecem. E eu não sei se você já passou por isso, ou quem sabe você está passando por isso, que diante de circunstâncias inesperadas, não planejadas, você se faz a seguinte pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Talvez você na segunda-feira, ou quem sabe na sexta, recebe o convite do seu gerente direto para ir à sua sala, conversar com ele, e ele te informa que a partir daquele dia você está de sobreaviso, você perdeu o seu emprego. Quem sabe você acabou de receber um diagnóstico de uma doença a qual você não esperava e você não estava programado para ela. Quem sabe até mesmo um teste positivo da Covid e que nos preocupa. Quem sabe ainda você, assim como eu, tem perdido pessoas tão próximas de você, pessoas as quais você amava, e agora você precisa lidar com a dor do luto. Quem sabe ainda você está aqui, mas a sua mente já está no amanhã, preocupado com as contas. Talvez você tenha recebido aquela notificação dizendo: olha, se mais uma conta não for paga, a sua luz será cortada. Se você não conseguir pagar mais uma conta, você será despejado da sua casa. E aí você agora precisa lidar com as dívidas. E diante de todas essas coisas, nós nos perguntamos: o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? Uma outra pergunta se coloca diante de nós, quando passamos por momentos como esse, é: o que fazer quando o nosso mundo parece ruir? Quando tudo parece dar errado? Quando nada parece estar dando certo? O que fazer? Qual ação tomar? É a partir dessas perguntas que eu quero convidar você para, juntamente comigo, entoar o cântico do Salmo de número 11. Salmo 11. E no Salmo 11, esse que é um salmo davídico, ele nos diz o seguinte, Salmo 11, diz assim: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as suas flechas contra as cordas para das sombras atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante ao que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmo de número 11. Quando eu era mais novo, os irmãos olham para mim e veem um pastor, que aparentemente passa algum tipo de seriedade. Mas quando eu era mais novo, bota aí por favor na projeção. Quando eu era mais novo, está vendo esse brilhante aí do meio? Esse brilhante sou eu, irmãos. E se você olhar para essa carinha aí, você vê que eu não estou dando muito sorriso. Porque quando eu era um pouco menor, eu aprontava muito, irmãos. Essa foto aí, inclusive, é a foto da embaixada que eu pertencia na época. E aí, depois do bom futebol, a gente reúne para tirar aquela foto, e eu aprontava muito. Aprontava na escola, não como se apronta hoje em dia. O trabalho que eu dava na minha época, agora já estou ficando velho, eu posso falar isso, né? O trabalho que eu dava na minha época era um pouco diferente dos dias de hoje. Mas eu dava muito trabalho para minha mãe. E uma das coisas que, diante daqueles momentos onde eu aprontava, e ela era chamada na escola, em alguns momentos ela me corrigia, me disciplinava, e entenda a correção como umas palmadas, umas varadas, mas isso aí deixa para outro momento.
Em alguns momentos ela virava para mim e falava assim: Mateus, que eu tenho vontade de fugir, você está dando muito trabalho, menino. E eu não sei se isso é frase de mãe irritada que repete. Pelo riso de alguns irmãos aqui, parece que é frase de mãe. Dá vontade de fugir. Eu tenho vontade de fugir. E aí eu pergunto para você, em algum momento você já teve vontade de fugir? Será que em algum momento da sua vida, a partir de alguma circunstância, você teve vontade de fugir? E aí eu passei a repensar nessa frase de mãe, e percebi que não é tão somente frase de mãe. Desde Gênesis 3, o homem está em fuga, devido ao seu pecado. Quando aquele homem acostumado a tomar um chá da tarde com Deus, ele peca, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele se esconde, ele foge da presença de Deus. O tempo passou, eu parei de dar trabalho para minha mãe, agora eu cuido dela. Mas, à medida que o tempo foi passando, eu fui descobrindo, sobretudo na vivência do ministério pastoral, que todos nós, de alguma forma, buscamos fugir de algum tipo de problema. E quando nós pensamos em fugir de algum tipo de problema, quem foge, foge de um lugar para um outro lugar. A fuga, elas têm um endereço certo e, por vezes, um endereço ainda desconhecido, mas que nós pensamos que esse outro endereço nos proporcionará aquilo que nós não temos: paz, tranquilidade, filhos sem chorar, marido sem dar trabalho. E eu falo assim: nossa, isso é o paraíso, isso é um refúgio. O que é um refúgio? Refúgio é um lugar de segurança. E nesse salmo que nós acabamos de ler, o salmista Davi, ele começa justamente falando sobre isso: no Senhor me refugio. Ou seja, no Senhor eu tenho a minha segurança. No Senhor eu acho o endereço final para essa fuga. E a pergunta é: de que fuga talvez Davi estivesse tentando escapar? De que circunstância Davi poderia estar fugindo? E é interessante, quando nós falamos de Davi, é que nós pensamos em Davi e automaticamente pensamos no rei Davi. Pensamos no seu ofício. Tanto assim é que, por exemplo, recentemente uma novela tentou trazer então alguns trechos da vida de Davi, e o nome da novela era Rei Davi. E a gente tem muitas ideias sobre Davi. A gente também sabe de muitos feitos de Deus através da vida de Davi. E talvez o maior deles, ou o mais falado deles, seja, por exemplo, a ocasião então que ele derruba o gigante Golias. E aí a pergunta, talvez, que nós possamos fazer neste tempo é: o que Davi primeiro tem a nos ensinar? De que ele está a fugir? Davi não sabia o que era pagar uma conta de luz da Enel. Davi não sabia o que era lidar com a falta de água da Prolapso. Davi não sabia o que era ter que passar ali, né, por aquele momento ali de você verificar, de aferir a pressão, as barreiras. Davi não usava máscara porque ele não tinha Covid na época dele. E a pergunta é: o que esse salmo, o que a vida de Davi tem a nos ensinar? E aí, para que nós possamos entender esse salmo, salmo de número 11, nós precisamos entender o contexto desse texto. E a história de Davi, ou a vida dele, começa a tomar um novo rumo, conforme está descrito lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, no verso 55, que vai dizer assim: quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E aí, duas coisas que eu quero destacar com você nesse trecho. Primeiro é a forma como o rei Saul, o primeiro rei da nação de Israel, refere-se a Davi, um rapaz, em algumas outras versões, um jovem. E ele vai dizer isso, inclusive, para o seu servo, para Abner, o comandante do seu exército,
Na verdade, Abner responde a ele, dizendo que não conhecia quem era o pai de Davi. Davi começa a aparecer aqui na narrativa bíblica como um ilustre desconhecido. Era apenas um jovem que estava no campo. E essa fala de Saul nesse momento com Abner, no capítulo 17, ela é interessante, porque no capítulo anterior, no capítulo de número 16, do versículo 21 ao 23, vai nos dizer o seguinte: Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Agora olha que interessante. No capítulo seguinte, no 17, como nós acabamos de ver, parece que Saul não o conhece. Mas Davi já está ali dentro das propriedades do palácio. Ele, inclusive, já está exercitando ali não apenas o seu dom musical, como eu me arrisco a dizer, inclusive, que a prática psicológica que trata a psique humana através da música, chamada de musicoterapia, eu me arrisco a me dizer que a musicoterapia começou aí. Davi já sabia o poder que a música, que a canção tem de realmente trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos. E aqui então o texto prossegue, porque parece que agora a vida de Davi está mudando. Davi, até então, como nós sabemos, era apenas um pastor de ovelhas. Agora, Davi está trabalhando aonde, irmãos? No palácio. O texto vai dizer para nós ali que ele é um escudeiro do rei. E eu estou dizendo para os irmãos que ele também era musicoterapeuta, mas isso aí é fala minha. Mas seja como for, ele agora sai do trabalho rural, rústico, de ter que lidar com as ovelhas, e agora ele vai trabalhar no palácio. Pensa o seguinte: é como se Davi fosse um operário, braçal, que trabalha de sol a sol na chuva, e de repente agora ele passa a receber uma promoção. Ele vai trabalhar no ar-condicionado, pastor, ele é no escritório. A gente olha assim, agora ele foi promovido, ele saiu do trabalho ali, perigoso. Sabemos que ao longo do ofício pastoral de lidar com as ovelhas, Davi enfrentou alguns perigos e superou eles. Mas agora parece que as coisas estão mudando. Como a garotada costuma falar, os mais jovens, parece que a história virou, não é mesmo? Então a história parece que está virando na vida de Davi. E como se não bastasse, no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, ainda no versículo 5, vai dizer o seguinte: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Agora veja, ele era escudeiro, saiu lá do trabalho manual, rústico, foi trabalhar no ar-condicionado e agora já recebeu uma outra posição, uma outra promoção. Ele foi elevado ao posto de relevância diante daquele exército. E aí você acha assim, não acabou não, tem mais coisa, irmãos. A Bíblia ainda vai nos descrever, no versículo seguinte, 1 Samuel capítulo 18, versículos 6 e 7, a história continua e vai dizer o seguinte: quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, e aí entenda, o filisteu Golias, as mulheres, eu ia fazer um comentário, mas deixa para lá, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Olha a musiquinha, irmãos. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Eu fiquei tentando achar um dó, um ré, pastor William, mas a música não é minha praia. Mas eu quero destacar com você nesse texto é o seguinte: como se não bastasse tudo isso na vida de Davi, parece que as coisas realmente estão mudando, estão ficando boas, ele ainda se torna o motivo da canção que é número 1 na rádio. Na rádio não, porque hoje é Spotify, né? É top 1 no Spotify. A música de Davi. Qual que é a música de Davi?
E você que reclama que as músicas hoje só tem uma frase, a música parece que também só tem uma frase, né? Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. E o texto vai dizer que as mulheres fizeram isso, não foi ao encontro ou na frente de Davi. Elas fizeram isso aonde? Na frente de Saul. E elas chegam na frente de Saul e fazem igual uma prática antiga lá na minha época, que hoje a gente vai falar que é bullying. Mas quando um amiguinho tinha uma coisa que você não tinha, que virou até propaganda da Batom, eu fazendo propaganda aqui agora sem ganhar nada. Eu tenho, você não tem? É mais ou menos isso que rolou aqui. Elas chegam agora alegres por aquela vitória que, muito embora tenha sido conquistada por Davi, na dependência dele por Deus, aquela vitória foi de todo o povo de Israel. Inclusive, nesse texto, nós vemos a questão da representatividade, de que um homem, ao vencer um outro adversário numa luta para na verdade as nações, ou elas vencem, ou elas perdem. O que aponta justamente para aquilo que Jesus fez por nós. Se por um homem, Adão, entrou o pecado, por um outro homem, Jesus vence. E este homem é o suficiente para que todo agora o seu povo seja vitorioso. Ou como a Bíblia vai dizer, que nós somos mais que vencedores. Mas seja como for agora, parece que a vida de Davi está mudando. Mas, como tudo que é bom dura pouco, esse mesmo texto vai continuar. E agora no versículo 8 ao 11 vai dizer o seguinte: Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. Disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que lhe falta senão o reino? Aí em diante Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul. Ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Eu fiquei pensando nesse texto. Ele tinha uma lança, mas ele tentou 2 vezes. Eu falei que na primeira eu já tinha sambado fora, mas parece que Davi continuou ali. Mas seja como for, agora a história começa a virar. Esse mesmo Saul, que deveria ser grato primeiramente a Deus e a Davi pela coragem de conceder vitória ao seu povo, ao povo ao qual ele reinava, ao qual ele governava, agora ele é tomado de inveja, porque aquela música exerceu um poder negativo sobre ele. E agora ele tenta matar Davi. E aí eu não sei você, mas se alguém tentasse matar você, o que você faria? Eu espero, do fundo do meu coração, que você não responda. Eu mataria ele primeiro. Mas eu penso que você buscaria ficar longe dessa pessoa. Talvez você desse parte dessa pessoa. Talvez você fugisse desse lugar. Mas sabe o que vai acontecer com Davi depois desse episódio? Bem, vamos ver o que a Bíblia vai nos dizer, o que vai acontecer com ele. No versículo 17 ao 19, vai dizer o seguinte: esse mesmo Saul, que tentou matar Davi, que acabou de tentar matá-lo, vira para ele e diz o seguinte: Saul disse a Davi: aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu darei em casamento a você, apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: não matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu e o que é minha família ou meu clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser dada a casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Então agora Saul tenta matar Davi, não consegue. O que ele faz? Você vai ser meu genro, vou transformar em você e meu genro. E eu não sei o nível de maldade que estava no coração de Saul, porque ele não só planejava matar uma pessoa, como ele já planejava antecipadamente de ter uma de suas filhas viúva, porque vai casar com a filha dele. E aí, a filha mais velha, Merabe, a qual ele promete a Davi, ele não dá.
Mas tem algo interessante que talvez você, olhando para esse primeiro momento, para o texto, se pergunte: o que tem a ver o casamento de Davi com a filha mais velha de Saul e a possibilidade de Davi morrer nas mãos do filisteu? Que plano é esse que Saul tinha no seu pensamento ao dizer: não matarei, deixo isso para os filisteus? Ele ia chamar os filisteus para o casamento? Será que é isso? O que Saul tinha em mente? Mas o texto prossegue, no versículo 20 agora ao 21. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Eu confesso para os irmãos, deixa eu abrir um parênteses, de quando eu estava meditando nesse texto, eu imaginei Mical como uma jovem, aquela adolescente meio que apaixonada, que tem aquela banda favorita, e que ela fica lá ouvindo e idealiza, né? Na minha época, bem tempo, era o tal do Backstreet Boys. As meninas se amarravam nos Backstreet Boys. Para os irmãos mais antigos, talvez seja o Menudo. Isso é da época de pastor William, já não é mais comigo, é um negócio mais antigo. Mas, seja como for, eu fico imaginando que Mical devia estar ouvindo aquela música, todo mundo falando de Davi. A propósito, a própria Bíblia vai dizer que Davi era um sujeito de boa aparência, ruivo, corajoso, talentoso musicalmente. É o tipo de genro que toda mãe quer ter. E falando em sogro, sogra, observa que pela primeira vez, minhas irmãs, não é a sogra que está dando trabalho para uma pessoa, é o sogro. A gente não vê nada aqui da mãe, né? Mas é o sogro que está começando aqui a literalmente atrapalhar a vida de Davi. E agora o texto vai dizer então: quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou: eu darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo cair na mão dos filisteus. Mais uma vez, de novo, que plano é esse que envolve os filisteus de casamento? Então Saul disse a Davi: hoje você tem uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Imagina, o rei, 2 vezes, colocando diante de você a possibilidade de entrar na família real. E com insistência. O que me faz pensar, às vezes, né, tamanha insistência, não é esse o caso, porque as meninas eram a chave para a vida no palácio. Mas tem algumas situações que algumas pessoas, como nós falamos no linguajar, made in Santo Antônio, fulano é chave de cadeia. Sabe, quando aquela pessoa é perigosa? E eu fiquei imaginando assim, gente, essas filhas de Saul, elas têm algum problema, ou o próprio problema é Saul, porque o negócio está muito estranho. Por que forçar a barra, tanta barra assim, para casar um sujeito que você acabou de tentar matar? Mas o texto prossegue. E aí no versículo 23, ainda do primeiro capítulo, do primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, vai dizer o seguinte: quando falaram com Davi, ele disse: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre e sem recursos. E aí nós precisamos entender a cultura daquela época. Era necessário pagar um dote. Pagar um dote, seja qual for a categoria ou hierarquia na qual se encaixava determinada mulher, já não era algo barato. Agora imagina o dote para se casar com a filha de nada mais, nada menos do que a filha do rei. Imagina o custo para isso. E Davi, muito embora trabalhasse no palácio, uma espécie de, imagina, né? Trabalha no palácio, trabalha para o governo. Quem trabalha para o governo, a gente chama de quê? De concursado. Ele está no concurso. Só que não é aquele concurso que você ganha bem. É o concurso de algumas prefeituras nossas aí que pagam mal e pagam atrasado. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui com o Davi. Ele está trabalhando no palácio, mas ele continua sendo um homem pobre e sem recurso. E ele sabe que para casar com a filha do rei, ele precisa pagar algo. Agora, você lembra daquele plano, daquela armadilha que Saul estava ali a confabular para tentar eliminar Davi e que envolvia os filisteus? Bem, nós vamos entender como isso acontece. No versículo 25 vai dizer o seguinte: Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus.
Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei pensando o seguinte: quando eu chegar nessa parte de explicar o que é prepúcio, eu vou pedir para os irmãos pesquisarem na internet. Mas aí eu fiquei com medo de falar para os irmãos pesquisarem na internet e acabar vendo pornografia. Então eu decidi o seguinte: eu vou explicar para os irmãos o que é prepúcio. Ou melhor, vou trazer a definição de prepúcio. Está aí a definição de prepúcio: substantivo masculino, pele que recobre a extremidade da glande do pênis. Isso é o prepúcio. E foi isso que Saul colocou como preço para casar com a sua filha Mical. Ele pediu 100. Agora pensa aqui comigo, irmãos. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina, como é o caso, Mateus Erdi pretende casar com Gabriele. Alexandre coloca aí um preço. Essa meta, olha só, você tem que agora recolher 100 prepúcios. Você acha que Lucas, seu cunhado, vai falar assim: meu futuro cunhado, você é tão meu amigo, toma aqui. Vocês acham que vai ser assim, irmãos? Não, ninguém vai, nenhum homem vai dar de bom grado o seu prepúcio para que o amigo se case. Então a única forma de Davi conseguir 100 prepúcios de filisteus era o quê? Era fazendo como? Matando os filisteus. E matar uma pessoa, tudo bem que ele acabou de matar um gigante, mas matar 100, vamos para a matemática, probabilidade. Qual que é a probabilidade de numa luta de Davi contra mais 100 pessoas ele vir a falecer? É altíssima. Mas o texto continua. Versículo 27 vai nos dizer o seguinte, entendendo agora o que é prepúcio, pronto, não precisa na internet. Versículo 27 vai dizer: Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. E ele trouxe os prepúcios e apresentou ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu o casamento sua filha Mical. Saul pediu quantos, irmãos? 100. Davi estava doido para casar, irmãos. Jovem crente, quer casar, e ainda quer casar com a filha do rei. Olha que maravilha. Ele pediu 100. Vou dar 200 para ele. E ele então, juntamente com a sua tropa, ele mata 200. E agora, vamos fazer uma retrospectiva. Ele deixa de ser lá o pastor de ovelhas, ele vai para o palácio, torna-se escudeiro, ele se torna, como eu acabei de colocar aí também, além de escudeiro, ele se torna o musicoterapeuta / exorcista do rei, ele se torna o motivo de música, porque ele agora, lembra, Saul matou milhares, Davi, dezenas de milhares, ele é motivo de música, e agora, ele é o quê? Ele é genro do rei. Irmãos, que maravilha, que coisa boa, como não salmodiar diante de tanta bênção? Será? A história continua, e agora no primeiro livro de Samuel, no capítulo 19, do versículo 8 ao 10, vai dizer o seguinte: houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus, e ele lhe impôs grande derrota, por isso fugiram de Davi. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão. O diabo é astuto mesmo, né, irmão? Só espera a hora que Saul está com a lança na mão para se apoderar, né? Podia se apoderar com outra coisa, com uma taça de água, mas não, ele espera Saul estar com a lança na mão. E aí Davi estava tocando a harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Mais uma tentativa de homicídio pelo sogro. Nem sempre a sogra é o perigo. Talvez fosse essa a lição do texto, mas mentira, tá, irmãos? Não é essa a lição do texto. Mas agora novamente nós vemos essa mesma cena se repetindo. Saul tenta matar mais uma vez Davi. E ele, agora desviando-se, e eu fico, minha mente viaja, tá, irmãos, na literatura, quando eu fico lendo, e eu fiquei pensando no Matrix, sabe? Aquela lança vindo, Davi mandando aquele negócio do Matrix, sabe? Desviando da lança, uma cena de filmes. Mas é só uma imaginação minha. Até que, diante de toda essa situação, nesse mesmo capítulo, algo precisa ser feito.
E aí no versículo 11 ao 12, nós temos a seguinte: naquela mesma noite, dessa vez Saul não se contentou em errar e deixar para lá. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite para salvar a sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Davi agora precisa fugir. A sua esposa, ele acabou de casar. E agora ele já tem que fazer ali um enxoval, uma mala para poder sumir do mapa. Ele precisa fugir. E se você estudar o texto e toda essa história, você vai ver que nesse primeiro momento Davi, ele foge indo para a casa do profeta Samuel. E ele foge num lugar que era chamado de Casa dos Profetas. Mas ficar ali também não era o lugar mais confortável e mais seguro para aquele momento, porque Saul vai até aquele lugar, ele manda pessoas até aquele lugar para que Davi fosse morto. E aí no capítulo 20, no versículo 1, Davi agora está conversando com seu cunhado, que era grande amigo seu, Jonathan. E novamente Davi está em fuga. E nessa conversa ele vai dizer o seguinte: depois Davi fugiu de Naiote, em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que eu cometi contra o seu pai para que ele queira tirar a minha vida? E quando eu olho para esses questionamentos de Davi, eu me lembro do primeiro questionamento que eu fiz com os irmãos no começo dessa reflexão. Talvez se nós pudéssemos traduzir todas essas perguntas, esses questionamentos que Davi faz a Jonatas, nós poderíamos traduzir em uma só pergunta, que é a seguinte: o que eu fiz para merecer isso? O que ele fez para merecer isso? E agora, irmãos, veja, esse mesmo jovem, que a vida parece agora estar sendo benevolente com ele, que agora vai para o palácio, que passa por uma série de promoções, que vira motivo de canção, que se torna genro do rei. Agora Davi está em fuga. E uma pessoa em fuga, ela não tem onde morar, porque ela é fugitiva. Uma pessoa em fuga, como nós olhamos o texto, no caso de Davi, uma fuga solitária, ele não tem por perto a sua família. Família essa que ele acabou de construir. Ele não tem recursos. Porque agora, lembra, ele trabalhava onde, irmãos? No palácio. O seu sustento vinha de onde? Do palácio. Ele está fugindo justamente do rei que comanda esse palácio. Então Davi também não tem o quê? Não tem recursos. Então Davi agora está numa situação onde que parece que as coisas, de uma hora para outra, mudaram. Parece que de uma hora para outra, tudo está desabando. E aí, mais uma vez, nós fazemos aquela outra pergunta: o que fazer quando o nosso mundo parece ruir? E quando nós olhamos então agora, novamente, para o Salmo 11, é nesse momento, diante de todo esse clima que eu tentei resumidamente trazer para os irmãos, que Davi compõe essa canção, porque se você olhar na sua Bíblia vai estar assim: para o mestre de música. E essa expressão para o mestre de música refere-se a 55 salmos que foram separados para ocasiões especiais, para serem entoados em ocasiões especiais. E eu fico pensando, o que tem de especial nesse momento? Porque Davi, irmãos, quando compõe o salmo de número 11, ele está em fuga. E aí, ele não tem para onde ir, nem mesmo a casa do profeta é um lugar seguro para ele. Agora vamos novamente ler o Salmo 11, tendo em vista tudo isso que nós acabamos de ouvir. No Senhor me refugio. Como então podem me dizer, fuja como pássaro para os montes? Pausa. Qual foi o conselho de Mical para Davi? Você precisa fugir. Você precisa fugir porque
se você não fugir, você vai ser morto. Mas Davi prossegue nessa canção. Vejam, os ímpios preparam seus arcos e colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Você lembra das flechadas, ou melhor, das lançadas, né? Das tentativas de Saul de matar Davi? Quando ele escreve isso, é isso que ele tem em mente. As lanças que foram atiradas contra ele, para que sua vida pudesse ser de alguma forma aniquilada. Ao passo então que ele faz justamente essa pergunta: quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Quando tudo está em ruínas, o que nós podemos fazer? Qual é a solução? Quando a notícia ruim chega, quando o dia mau nos alcança, o que fazer? Entrar em desespero, sair enlouquecidamente pela rua gritando por socorro, mudar de religião, ou então procurar livros de autoajuda com 15 passos para superar, e aí você escolhe o problema que você precisa superar. Será que essa é a solução? Mas, com a canção de Davi, diante de todo esse contexto, nós temos a resposta do que fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos e tudo parece ruir à nossa volta. A resposta começa a partir então do versículo 4, aonde ele vai dizer: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Com essa resposta de Davi diante do dia mau, é que no meio do caos, Davi decide expressar seus temores e sua confiança a Deus. Ele não deixa de falar da sua aflição. Ele não deixa de colocar perante Deus o seu questionamento quando tudo está ruindo, quando os fundamentos parecem ser destruídos. O que pode fazer o justo? E lembre-se, irmãos, Davi está sofrendo aqui injustamente. E se fosse em uma outra situação, Davi poderia recorrer às autoridades para que o seu caso fosse analisado. Lembre que o papel do rei não era apenas de governar, mas ele também tinha um papel de legislar. Tanto assim é que você vai ver mais à frente, quando Salomão, o filho de Davi, é rei, há um momento onde a sua sabedoria ganha ali fama, quando é colocado perante ele o caso de duas mulheres, no caso duas prostitutas, cujo filho de uma delas morreu. E agora elas estão disputando para saber, uma fala que aquela criança é dela, a outra diz que não é, e aí Salomão fala: então vamos ao seguinte, vamos resolver o problema. Vamos partir a criança ao meio, metade, uma para cada uma. E observa, o rei então ele tinha um papel também de impetrar a justiça, de fazer a justiça realmente acontecer. Mas observa, quem está perseguindo Davi? É o rei. A quem ele poderia recorrer agora? O que pode fazer o justo quando os fundamentos parecem ruir? Davi nos coloca então diante desse salmo, irmãos, sobre o que nós devemos fazer, ou o que é que fortalece a nossa confiança nos dias maus. A confiança de Davi é fortalecida porque ele sabe algumas coisas que nós dizemos saber, mas um saber que é tão somente informacional, que está aqui, mas que precisa vir aqui para o nosso coração, que precisa se tornar uma prática de vida. Davi sabe o seguinte, que o Senhor está, no verso 4 vai dizer, porque o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. O Senhor observa, o Senhor vê. O Senhor não apenas está, Ele tem
ou ele vê, mas ele também examina. O Senhor examina todas as circunstâncias que nós estamos passando. Não apenas isso, ele prova os seus filhos, ele prova o justo, mas ele também age com justiça contra aqueles que estão realizando ou são agentes do mal. O Senhor é justo. Observa que Davi tem a sua confiança fortalecida, não por aquilo que ele faz, ele próprio, não pelo seu histórico de ter vencido um urso, um leão, um gigante, de ter sido rapidamente promovido, de se tornar um motivo de canção. A confiança de Davi não reside nele mesmo. A confiança de Davi reside no Senhor. E o fato de o Senhor estar no seu santo templo, o fato de o Senhor ter o controle, o fato de o nosso Deus ver, examinar, provar e agir com justiça e ser em si mesmo justo, era o suficiente para ele manter a esperança, mesmo nos dias maus, mesmo em meio a uma fuga desesperada, para manter a sua vida. A canção muda de tom, sai literalmente de um dó de tristeza, mas agora ela ganha um novo acorde, um acorde de esperança, um acorde daquele que conhece ao Deus a quem serve. E deixa eu perguntar para você, você verdadeiramente conhece esse Deus a quem você serve? Será que nesse momento talvez você está tentando fugir de alguma coisa? Talvez você está tentando fugir pela sua própria força de um vício, talvez você está tentando fugir de um casamento frustrado. Eu não sei qual é a fuga na qual você se encontra. E aí eu pergunto novamente para você, você já teve vontade de fugir? Será que você está tendo, nesse exato momento, vontade de fugir de algo? Eu quero dizer para você, que nessa noite, nesse exato momento, a sua fuga, ela pode ter um fim. Porque o Salmo começa dizendo o seguinte: no Senhor, ou o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Sabe qual é o lugar aonde a nossa fuga deve terminar? A nossa fuga, o nosso refúgio, ele termina quando nós nos escondemos na cruz de Cristo. E a minha fala para você nessa noite é justamente isso. Pare de fugir e esconda-se na cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo, a justiça é verdadeiramente realizada. Na cruz de Cristo, aquele que está em fuga e não tem um lar, na cruz de Cristo nós encontramos um lar. Na cruz de Cristo, aquele que está solitário, aquele que está sozinho, na cruz de Cristo ele ganha uma família chamada igreja. Na cruz de Cristo, nós temos refúgio, nós temos abrigo, nós temos proteção, nós temos segurança. Porque nessa cruz, mediante o sacrifício de Jesus, foi decretada a morte da morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e vivo ele está. E quando nós entoamos há pouco que o Senhor é o meu pastor, não é alguém que está distante, não é alguém que está longe, mas é alguém que está perto, é alguém que está vivo. Nós servimos um Deus vivo, um Deus que se importa conosco, um Deus que se envolve nas nossas questões, porque Ele é esse Deus que está olhando. Deus está no controle, irmãos. Nós não temos o controle da pandemia, mas Deus continua no controle. Nós não sabemos o que nos ocorrerá daqui a 1 minuto, mas o nome de Deus, se assim nós recebermos esse sacrifício, entendermos esse sacrifício, o nome de Deus será glorificado através das nossas vidas. Mas tudo isso começa na cruz de Cristo. O meu convite para você nessa noite é que de maneira figurada você venha até a cruz, que você se coloque na cruz. Pare de fugir. Precisamos parar com essa fuga iniciada do Gênesis, porque agora aquilo que nos separava de Deus, o pecado que nos separava de Deus, que nos impedia de ter livre acesso a Ele, na cruz de Cristo
nós agora não estamos mais sobre o domínio do pecado, mas agora nós estamos sobre o domínio do Espírito Santo. Não estamos mais no reino que quer impetrar a morte, assim como Saul tentava matar a Davi. Mas nós agora estamos a desfrutar do reino que veio impetrar a vida, e vida eterna e vida em abundância. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição, essa é a boa nova. Você não precisa mais fugir, você não precisa mais fugir do seu passado, você não precisa fazer por merecer, porque Cristo já fez por você uma vez por todas. Está consumado, está feito. Pastor, mas eu não preciso fazer nada, eu só preciso fazer uma coisa: crer. Crer de todo o coração que Jesus já fez. E é isso, inclusive, que nesse primeiro domingo, nós, enquanto igreja, usualmente fazemos. Nós celebramos a ceia do Senhor, porque a nossa fuga termina na cruz, e a cruz nos coloca diante desse sacrifício. Eu não preciso mais ter medo da morte. Irmãos, você não precisa ter medo da morte. Com isso eu não estou aqui fazendo uma apologia à imprudência. Use máscara, passe álcool em gel e mantenha a distância. Mas não precisamos mais temer a morte, porque para nós a morte, na verdade, é o início da verdadeira vida. O apóstolo Paulo disse isso: porque para mim viver é... Mas será que viver tem sido Cristo para nós, irmãos? Ou será que viver tem sido preocupações? Será que viver para nós tem sido experienciar o medo? Queridos, fomos chamados justamente para nesses dias tristes, nebulosos, de trevas, raiarmos com a luz de Cristo sobre nós, trazendo alívio, trazendo esperança, ciente de que nada nem ninguém pode paralisar aquilo que Deus começou a fazer em nossas vidas, porque aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Então eu quero orar por você, você que está aqui, você que está nos assistindo online. Se você se percebeu diante desses dilemas, talvez de Davi, que de uma hora para outra a vida parece colocá-lo lá em cima e agora parece tudo lá embaixo, não tem mais ninguém, não tem mais emprego, tem perseguições, tem mentiras a seu respeito sendo ditas, e tudo que você quer é fugir, talvez fugir desse casamento, mas Deus te trouxe aqui, Deus te colocou talvez diante dessa tela, para te dizer, você não precisa mais fugir, porque Cristo com a sua graça te alcançou nessa noite. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque nós podemos realmente salmodiar. E nos dias maus, quando tentamos de alguma forma fugir, Deus, daquilo que coloca a nossa vida em risco, aquilo que nós confabulamos ou configuramos ou enxergamos como sendo o motivo da nossa felicidade, quando nós não sabemos talvez para onde ir, nós somos convidados nessa noite, por esta palavra, por esta canção, por esse salmo, a nos lembrar que nós não precisamos fugir para nenhum outro lugar, porque Tu és o nosso refúgio. E em Ti está a nossa confiança, porque o Senhor está no controle, porque o Senhor tem visto o que nós temos passado, porque o Senhor tem provado o nosso coração, e o Senhor não é um Deus que está inerte, mas pelo contrário, Tu és um Deus justo. E a Tua justiça, ela já foi feita na cruz do Calvário, por cada um de nós. Obrigado, Deus. Eu quero te pedir, Pai, então, que nesse momento o Senhor traga alívio aos corações que nessa noite estão desesperados. Traga, Deus, paz aos corações que estão aflitos. Que efetivamente, Deus, nós possamos entender que no Teu altar, nos Seus altares, diante de Ti, Deus, nós encontramos, ó Deus, a Tua palavra, palavra de vida,
palavra de ânimo, palavra de esperança, palavra que nos dá um propósito. Espírito Santo, obrigado, porque nessa noite, nesse momento, ou seja lá quando esse vídeo vier a ser visto por outras pessoas, nós cremos que ainda nesse tempo, Tu continuas convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e trazendo, oferecendo, ofertando a cada um de nós a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Amém? Nós encontramos o altar do Senhor, nós encontramos abrigo, encontramos refúgio. E como eu falei,
Tudo isso nos foi viabilizado mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quero chamar o pastor William. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E faremos isso juntos. Nós vamos celebrar com os amados irmãos que estão aqui presencialmente e que estão aí em sua casa esse momento da ceia do Senhor. É uma alegria muito grande, pastor Mateus, estar lado a lado com você aqui. É maravilhoso, é um privilégio. Eu queria pedir que a amada igreja se colocasse de pé em reverência a esse momento, que é um momento memorial ao que o Senhor Jesus ele fez por nós. Pode pegar o seu kit da ceia, você pode pegar aí o pão, pega o seu pão aí, feche os seus olhos, e aí se preparem, tá? No momento aí para tirar a máscara, para você poder participar do primeiro elemento, tá certo? Feche os seus olhos. O Senhor Jesus, ele deu a sua preciosa vida, porque nós temos um valor inestimável para ele. Ele foi moído, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Ele foi maltratado, ele foi humilhado, mas não foi de graça, não foi por nada que ele fez isso por você, ele fez isso por mim, para que através do sangue dele fôssemos justificados e alcançássemos assim a vida eterna, porque na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, ele tomou o pão, partiu, e tendo dado graças, ele disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Participe agora do primeiro elemento. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque Tu és bom em todo o tempo. Obrigado pelo privilégio de podermos hoje sermos chamados filhos amados do Pai. Meu Deus, que esse memorial, ele também venha sarar este corpo, se nesse corpo há alguma doença nessa noite, que ela caia por terra agora em nome de Jesus. Ó Pai, e que o Senhor possa estar cada vez mais presente em nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E da mesma forma, ele tomou do cálice e disse: este é o cálice da nova aliança que é feita no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. E toda vez que vocês fizerem isso, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu não me canso de repetir isso, irmãos. Esse jogo de palavras. Anunciar a morte até que esse alguém, que aparentemente a frase dá a entender que está morto, venha. Porque não está morto. Ele está vivo. E anunciar a morte não é anunciar a derrota. Anunciar a morte é anunciar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Anunciar a morte é anunciar o amor de Jesus. Anunciar a morte é pregar as boas novas do Evangelho, de graça, de redenção, de arrependimento, até que Ele... Não estamos desamparados, não estamos só. E um momento, aquele mesmo que veio, há de voltar. E dessa vez, nós iremos com Ele. Vamos orar e agradecer a Deus por esse segundo elemento? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor concedeu a cada um de nós. Tanto aqui, Deus, aqueles que estão aqui no presencial, quanto aqueles que se encontram no online, de pertencer a Deus, a esse povo escolhido, sacerdócio santo,
Povo que foi adquirido por um alto preço. Preço esse que o Senhor não titubeou em pagar por nós, nos comprando com o teu sangue, e também nos redimindo, nos limpando, nos purificando de todo o pecado, e nos dando a esperança de que não estamos sós, porque o Senhor também assegurou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que perante esses dias maus, o teu corpo e o teu sangue nos encham da esperança de que tudo isso que estamos vivendo não é o fim, e o Senhor está voltando, e que essa afirmação, que essa expectativa fortaleça a nossa esperança em Ti e na Tua palavra. Obrigado, Deus, te somos gratos pelo Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Bebamos, pois, o segundo elemento da ceia. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós podemos salmodiar. Seja em meio ao pranto da tristeza, seja em meio à alegria, que nunca nos falte a Tua palavra no nosso coração, para que possamos, primeiramente, Te honrar, e o máximo possível não pecar contra Ti. Obrigado pela Tua igreja nesse lugar, e que a graça e a paz e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com toda a sua igreja reunida pela face da terra, e que toda a igreja diga bem forte: amém. Que Deus te abençoe. Sinta-se abraçado. Nós não podemos estar ali à porta para te abraçar, mas sinta-se abraçado. E eu quero rapidamente reforçar com você que na quarta-feira nós teremos aqui também nosso bate-papo que nós temos no online nas quartas sobre Salmos, e na sexta-feira, como nós começamos na última sexta-feira, a nossa igreja está com as portas abertas das 15 horas às 16, para receber aqueles irmãos que querem orar. Então, se você tem 20 minutinhos, sei lá, da sua folga, tua roupa para lavar e deu tempo de vir aqui na igreja, você pode vir aqui 20, 30 ou ficar 1 hora se você quiser também, mas esse período a igreja estará aberta para que você possa estar aqui juntamente com nossos irmãos, orando, que é aquilo que nós precisamos fazer sem cessar. Orai sem cessar. É isso, irmãos. Esses são os nossos anúncios. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus